falar da segunda parte da aula de forças intermoleculares. Então, hoje nós vamos falar sobre as forças de polo permanente e de polo permanente. Ou seja, esse tipo de força intermolecular é uma força um pouco mais forte que as forças de polos induzidos que a gente falou na última aula, que as moléculas são apolares. O que acontece com as forças de polo permanente, ou chamado também de polo? Esse de força intermolecular é característico das moléculas polares. Então, vocês têm que lembrar que as moléculas polares, ou seja, que tem atração eletrostática, né, fortemente, acontece o tipo de polo permanente ou de polo. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, do HCl, ó, o ácido clorídrico, que a gente já tinha falado. Né? A nuvem eletrônica do cloro está mais para o lado do cloro do que do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai ter uma carga parcialmente negativa, ou seja, ele vai quase ganhar o elétron do hidrogênio. O hidrogênio quase vai perder o elétron do cloro. Então ele fica com uma carga parcialmente positiva. E aí vai ter uma polaridade. Né? Esse tipo de direção é o mesmo que ocorre entre os íons Na+, e Cl- no retículo cristalino, né, do Na série, que é a chamada ligação iônica, porém com menor intensidade. A ligação iônica, né, que é uma ligação entre íons, né, o Na+, Cl-, é uma ligação mais forte, né, do que a do HCl, só o HCl, tudo bem, pessoal? Então essa aqui é uma interação íon-íon, não é uma interação íon-dipolo. Você pega lá por um Na+ com HCl, seria uma interação íon-dipolo, ou Cl- com HCl seria uma interação íon-dipolo. O íon é aquele que tem a carga extremamente positiva ou negativa, tá? Agora, alguns exemplos de substâncias polares em que suas moléculas interagem por dipolo-dipolo. Então, por exemplo, o HCl, né? São átomos diferentes, o HBr, o H2S, o monóxido de carbono, o clorometano, né? O dióxido de enxofre. Então, essas moléculas são todas moléculas polares. E lembra, para você determinar a molécula polar, para ser polar ou apolar, para ser polar o número de nuvens eletrônicas tem que ser diferente do número de átomos iguais. Se for diferente, a molécula vai ser, que a gente fala, polar. Então, qual é a consequência disso? Em relação aos dipolos induzidos, vamos colocar aqui, ó, dipolo induzido versus dipolo permanente, que a gente acabou de falar agora, né? Qual a consequência? É que o dipolo permanente possui mais alto ponto de fusão e ebulição em relação aos dipolos induzidos. Por que eles possuem maior ponto de fusão e ebulição? Porque eles são moléculas polares. E as moléculas polares em relação às apolares, vou colocar aqui apolares, elas possuem, as moléculas apolares, mais baixo ponto de fusão e de ebulição. Tá? Então, se comparar, se perguntar o HCl, vamos pegar um exemplo, né? Pega lá o hidrogênio e o HCl. Quem tem maior ponto de fusão e ebulição? Vai ser o HCl. Por quê? Porque ele é uma molécula polar. Ah, professor, mas você não tem uma tabela? Pode até ver na tabela, mas se você for olhar lá, por definição, as moléculas apolares, né? Possui menor ponto de fusão e ebulição. Então, não precisa nem saber. Ah, professor, mas e no caso, por exemplo, você pega o HBr e o HCl, as duas são polares. Agora, como que eu vou saber qual tem maior ponto de fusão e ebulição? Aí vai determinar pelo tamanho da molécula, pela sua massa molecular. O HBr, nós sabemos que ele possui uma massa molecular maior que o HCl, se você for olhar na tabela periódica, né? Porque o cloro tem mais ou menos massa 35,5, o hidrogênio 1, então vai dar 36,5. Enquanto o bromo, ele tem massa mais ou menos 79, mais 1, 80. Então a massa molecular do HBr é maior que a do HCl. Portanto, quem tem massa molecular maior entre duas moléculas polares, para você desempatar, vai pela massa molecular. Quem tem maior massa molecular vai ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição.
Mas agora, quando são interações diferentes entre as apolares e polares, não precisa nem calcular massa molecular nenhuma. Aí você vai pelo tipo de polaridade. Se a molécula é polar, ela tem maior ponto de fusão e ebulição em relação às moléculas apolares, que no caso são os dipolos induzidos que a gente falou na aula passada. Tudo bem, pessoal? Agora, quando é o mesmo tipo de interação intermolecular, aí não. Aí você vai calcular pela massa. A mesma coisa do dipolo induzido, entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Que a gente falou na última aula. Entre o hidrogênio e o oxigênio, são dois dipolos induzidos, são duas moléculas apolares. Quem tem o maior ponto de fusão e ebulição? Vai ser o oxigênio. Por quê? Porque a massa molecular dele é 16 vezes 2, 32. 32 gramas por mol. Enquanto o hidrogênio, a massa molecular dele vai ser 2 gramas por mol. No caso, a massa dele é 1 vezes 2, 2, então vai dar 2 gramas. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do hidrogênio é menor que o ponto de fusão e ebulição do oxigênio. Tá? Por quê? Porque a massa molecular é menor, então o ponto de fusão e ebulição vai ser menor. Tudo bem, pessoal? Então você desempata por aí, pela massa molecular. Quando é o mesmo tipo de interação intermolecular entre duas moléculas apolares, é pela massa molecular. Entre duas moléculas polares, também é pela massa molecular. Quem tem maior massa molecular vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar. E na próxima aula nós vamos falar sobre ligação de hidrogênio, né? Ou ponte de hidrogênio. Antigamente falava ponte de hidrogênio. Hoje nós falamos de ligação de hidrogênio. E aí a gente finaliza a aula de forças intermoleculares. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar. Quem tiver dúvida, fazer comentário. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, que lá tem todas as dúvidas. Todas as aulas serão notificadas. Tá bom? Então tenham bons estudos e tchau!